amigos, professores e orientadores que acompanham a TV Comunitária de Brasília. Eu sou Paula Nogueira e este é o TV Simpro. Conosco no estúdio, nessa tarde, nossa querida Elbia Pires, que é diretora da Secretaria de Raça e Sexualidade do Simpro, e ela vem falar para a gente hoje aqui um pouquinho sobre educação e combate à LGBTfobia. Para vocês que estão acompanhando o programa pelas redes sociais, vocês podem enviar perguntas que a Elbia vai responder aqui ao vivo, tá bom? Oi, Elbia, tudo bem? Olá, boa tarde, Paula. É sempre um grande prazer poder vir aqui à TV Comunitária conversar com você e com os nossos colegas profissionais da educação da nossa comunidade escolar. Igualmente. A gente estava conversando nos bastidores e é um tema super interessante, né? E a pauta tá fervendo, né, isso, Elbia? A pauta tá fervendo porque a gente está vivendo um momento de muito conservadorismo no país, né? Com o golpe institucional que nós tivemos em 2016, nós estamos tendo um avanço do conservadorismo e com isso, um avanço do processo de LGBTfobia nos espaços sociais e não diferente no espaço escolar, né? E aí, em razão de que ontem foi o Dia da Visibilidade Trans, né, a gente veio para conversar um pouco como a gente entende, né, que nós, profissionais da educação, professoras e professores, orientadores e orientadoras, podemos contribuir, né, para diminuir, né, esse avanço do conservadorismo e diminuir os índices de violência contra as pessoas LGBTs, em especial contra as pessoas trans. Claro. Bom, para quem está assistindo TV Simples não sabe, o dia 29, né, foi o Dia Nacional da Visibilidade Trans. E a Elbia vai falar para a gente qual é o motivo, por que foi escolhido o dia 29? Então, a gente tem alguns processos de violências marcados esse dia, né? Algumas pessoas perguntam por que precisa de um dia, né, da visibilidade trans. A gente precisa de um dia porque a sigla LGBT, ela abarca uma quantidade de segmentos muito grande, né? São lésbicas, gays, bissexuais, travestis, transexuais, transgêneros, né? E aí a gente sabe que cada grupo que está dentro dessa sigla tem especificidades, tem necessidades e especificidades próprias da sua realidade, né? E as pessoas trans, né, os homens e as mulheres trans, eles têm, né, eles e elas têm necessidades que precisam ser observadas, né? E o Dia da Visibilidade Trans é exatamente um dia de luta para chamar a atenção para essas necessidades, para essas especificidades, para o direito que essas pessoas têm de serem quem são. Perfeito. Bom, o Brasil, infelizmente, é o país onde mais se mata pessoas trans no mundo, né? É uma informação aqui, inclusive, assustadora, onde só em 2017, 179 pessoas foram assassinadas. E seria uma pessoa a cada 48 horas, né? Uma pessoa a cada 48 horas. Esse número, ele é um número da ANTRA, né? Associação Nacional de Pessoas Trans, né? A gente tem esse número, um número alarmante para nós, de 179 pessoas assassinadas no ano de 2017, o que dá em média uma pessoa a cada 48 horas. Nós temos, infelizmente, hoje o Nordeste com a maior concentração de violência contra pessoas trans, né? 40% desses assassinatos proporcionalmente foram no Nordeste, né? Infelizmente. A minha Paraíba foi o estado que mais matou, proporcionalmente foi o estado brasileiro que mais matou pessoas trans em 2017. Né? E a gente tem esse número que é muito doído, né? E vários fatores que levam para esse número. Né? É o país que mais mata, né, pessoas transexuais, e a gente precisa entender, né, o que é que faz, né, o que leva a tanta violência contra esse grupo social, essas pessoas, né, simplesmente por serem trans. É importante a gente frisar, Paula, assim, a informação, a gente conversar um pouco sobre isso, é que esse número ele pode estar maquiado ainda em razão
do fato de que nem todas as notificações de assassinatos são feitas a notificação como um assassinato transfóbico. Então seria uma subnotificação dos casos, porque muitas vezes o assassinato ele é um assassinato transfóbico, mas ele é registrado como um crime, vamos dizer, um crime comum, um latrocínio, um atropelamento ou qualquer outro crime, e não especificamente em razão ou consequência da transfobia, né? E que é o mesmo, que é similar ao que acontece com o feminicídio. Sim. Né? Que a gente tem muitas mulheres que são mortas. A motivação central é o fato dela ser mulher. E o registro, ele oculta. Sim, ele oculta, né, essa informação importante. Que é o mesmo caso que acontece com a transfobia, né? A gente tem muitas pessoas que são assassinadas, mas na notificação não é feito esse esclarecimento, né? No registro não é feito esse esclarecimento, que aquela morte é uma morte transfóbica. Perfeito. Bom, quem estiver assistindo a gente aí pelo site da TV Comunitária ou ao vivo pelo canal 12 da NET, o link caiu, mas vai ser restabelecido e vocês podem sim enviar as perguntas e a Elbia vai responder aqui ao vivo no TV Simpro. Elbia, tem uma outra questão que é a seguinte, um dado também assustador, né, que é que no Brasil as pessoas trans vivem em média de 30 a 35 anos. O que acontece? Esse é um fator que nos preocupa muito, Paula, porque aí a gente tem, onde a gente começa a entrar na questão da discussão do papel da educação, né, de nós educadores e educadoras. As pessoas, elas recebem muitas violências institucionais. E as primeiras violências institucionais que essas pessoas recebem é na saúde e na educação. Muitas vezes elas são levadas a abandonarem a escola em razão da transfobia, elas são levadas a abandonar, a não procurar o sistema de saúde e depois elas são rejeitadas no mercado de trabalho em razão de serem pessoas transgêneros, transexuais. E isso empurra boa parte desta comunidade, desse grupo, para a prostituição. Empurra ou empurrava, né? E isso provoca na prostituição, né, um índice de violência imenso. Né? E aí é nesse grupo, né, entre até 35 anos de idade, que está o maior número de pessoas que está na faixa de pessoas que estão, infelizmente, na prostituição. E aí é onde está o maior índice de violência. Claro. A gente tem aí em torno de 40%, 45% das mortes nessa faixa de idade. Quando passa daí, aí começa a diminuir o índice de pessoas mortas por idade. Claro. Tem essa questão, antes de falar mais sobre esse assunto, para você que está assistindo o TV Simpro agora, pelas redes sociais, a fanpage do Simpro e a fanpage da TV Comunitária de Brasília, o link foi restabelecido. Nós estamos falando aqui sobre educação e o combate à LGBTfobia com a nossa querida Elbia Pires, que é diretora da Secretaria de Raça e Sexualidade do Simpro DF, tá bom? Você pode enviar sua pergunta e ela vai responder aqui ao vivo e tá muito bacana o debate, participa, tá bom? Vamos lá, tem uma questão dentro ainda dessa violência institucional que essas pessoas enfrentam todos os dias, isso ocorre também na parte, por exemplo, quando vai fazer a cirurgia, não é isso? Isso, porque a cirurgia transexualizadora, né, ela é um direito, né, do cidadão e da cidadã transexual. E muitas vezes, né, o processo burocrático que leva, né, a pessoa conseguir essa cirurgia pelo SUS, pelo Sistema Único de Saúde, é um processo de muita pressão psicológica, né, de várias avaliações psicológicas, o acompanhamento por um período significativo. E isso também é uma violência que afeta o
o processo, né, de transexualizador. E a gente dificulta, né, dificulta o acesso à cirurgia, né, transexualizadora. Faz com que o número de cirurgias feitas no país seja muito abaixo do que a nossa capacidade permitiria. E faz com que também muitas pessoas procurem outras instituições, né, instituições não tão qualificadas, ou busquem fugir do país para fazer essas cirurgias em outros países onde também as instituições que fazem não têm a qualificação que precisaria ter, né, para que o processo seja um processo tranquilo. Né, e aí, então, o número de cirurgias ainda é muito abaixo do que é a demanda e a necessidade das pessoas transexuais. Sim. Bom, ainda dentro dessa temática, a gente está falando muito a respeito do dia 29 de janeiro, né, que é o Dia Nacional da Visibilidade Trans. Tem uma outra razão também pela qual a gente está falando sobre o combate, né, sobre a educação e o combate à LGBTfobia, que nós vamos ter o carnaval agora, e é uma data onde existem muitos casos de violência, não é isso, Elber? Vamos dizer que o carnaval, infelizmente, né, nós temos no carnaval um aumento natural do processo de violência geral. Né? E a gente tem visto nos últimos anos, né, a gente tem visto que é crescente o índice crescente da violência física, da violência psicológica, sobre as pessoas trans, sobre a comunidade LGBT, né, nesse período específico do ano, onde as pessoas, infelizmente, né, usam e abusam, né, das bebidas alcoólicas, das demais drogas e perdem suas consciências, ou usam isso como uma máscara para cometer e liberar seus preconceitos, seus processos discriminadores, né? E faz com que o processo de violência aumente. Então a gente quer fazer um apelo, né, para que as pessoas respeitem o direito dos outros, né, e das outras de serem quem são. Claro, tem até uma questão que um dizer, né, dos psicólogos, se a pessoa, quanto maior o preconceito, maior é o nível de não aceitação do indivíduo, né, de aceitação dele mesmo. Às vezes ele está vivendo uma luta ali e interna, né, de não conseguir se compreender, e não quer dizer necessariamente que por ele estar vivendo uma luta interna de não conseguir se compreender, que ele seja LGBT, que ele seja trans, que ele seja qualquer outra coisa. Quer dizer simplesmente que ele não consegue se compreender como ser humano. Sim, uma crise de identidade. Uma crise de identidade como ser humano. E por não conseguir se entender, se compreender como ser humano, nessa crise pessoal, ele descarrega isso em cima de algum desses fatores. Né? E, em geral, né, as pessoas LGBTs, em especial as pessoas trans, que essa semana nós queremos dedicar um pouco à discussão e dar visibilidade às especificidades das pessoas trans, faz com que as pessoas descarreguem suas angústias, né, em forma de violência contra essas pessoas. Claro, claro. É um problema profundo, mas é de quem é o agressor que ele tem que cuidar disso. É o agressor, é um problema com o agressor. É claro, porque o respeito... Nunca com o agredido. Óbvio, porque o respeito tem que ser a todos, né? Bom, tem um ponto aqui interessante, que assim, aqui no Distrito Federal, o nome social, ou seja, o nome que todos os trans podem escolher, ou não, né? Ou não. Já vale em todos os locais, assim, coordenados pelo governo e por meio do decreto do próprio governador, não é isso, Elber? Isso, inclusive nas escolas já existe a orientação e o direcionamento para que seja respeitado o nome social do educando ou da educanda transexual ou travesti que deseja usar o nome social. Agora, vale salientar que essa é uma lei distrital, né? Esse foi um projeto distrital aprovado, né, e que não são todas as unidades da federação que respeitam o nome social.
essa é uma luta da comunidade, não só que respeite o nome social, mas que respeite e que se permita a mudança da identidade da certidão de nascimento. Porque o processo de mudança da certidão de nascimento é um processo jurídico ainda. A pessoa tem que entrar depois que faz o processo transexualizador, aí faz um processo judicial pedindo a alteração da sua certidão de nascimento. E ainda um trâmite tanto quanto burocrático. E né? demorado, né? Com todo o trâmite burocrático no Brasil, bastante demorado, que faz também com que as pessoas. Um processo de violência, porque aí a pessoa tem que ir várias vezes, às várias ações e às várias audiências, até que seja autorizado o seu quase nome. Uma intimidação, né? E a pessoa ficou sendo obrigada, tendo sido registrado como homem e sendo mulher, durante muito tempo, uma mulher usando o nome masculino, ou o inverso, né? Tendo sido registrada como mulher do sexo, do gênero feminino, sendo obrigada, né? Obrigado a, sendo homem, né? Tendo passado pelo sendo um homem trans, sendo obrigada a usar um nome feminino, né? Aí passa pelo constrangimento em todos os setores onde vai, no banco, e lembrando que é um processo delicado, demorado e com diversas etapas, né? Porque passa pela questão psicológica, emocional, biológica até, né? Sim, biológica. E aí a pessoa, quando ela finalmente consegue, né, a conclusão do processo, ela já está numa idade acima dos 30, muitas vezes dos 35. Por quê? Porque todo o processo jurídico, burocrático do Brasil ainda é muito lento para garantir o direito das pessoas trans de serem quem são. Claro, Elbia, existem índices que apontam o tamanho e a proporção dessas violências. A gente falou alguns já falou aqui, um pouco sobre isso. Né? Mas assim, como o nosso país é o que, pelos dados, é o que mais está hostilizando e de fato concretizando a violência de uma forma de, inclusive, assassinato, né? Existe mais algum índice que as pessoas podem se informar, podem pesquisar para terem uma noção mais completa, porque o nosso país é continental, né? Então, a gente tem hoje assim vários grupos, né? Principalmente os grupos, as associações, ligados à comunidade, aos grupos e às pessoas LGBTs, né? Que tentam, né? Acumular esses dados de forma de, a partir desses dados, buscar políticas públicas combate essa violência, né? Então, assim, a gente orienta sempre a entrar nas redes sociais ou na mídia, né, dessas instituições, né? Instituições como a BGLT, né, como a UNA LGBT, como a própria ANTRA, né, que são instituições, são movimentos ligados às pessoas LGBT, são as instituições, as organizações não governamentais ligadas à comunidade LGBT que buscam fazer essas pesquisas para, a partir daí, fazer as suas reivindicações de políticas públicas que possam garantir os seus direitos, garantir a sua necessidade básica de direito do cidadão, que é o direito de ser quem é, sendo respeitado com todos os parâmetros da nossa Constituição. Sim. Elbia, tem uma questão que é a seguinte, tudo bem que a gente vê várias ferramentas aqui no DF que apoiam, né, o combate à violência, né, mas ainda nós vivemos um país ainda muito preconceituoso. Sim. Né? Às vezes, inclusive, dentro da própria categoria, de você minimizar uma luta em favorecimento da outra, por exemplo. Eu acredito que todas as lutas têm o mesmo peso, né? Ainda mais lutas como direito à saúde, educação. A saúde está implícito a questão de você viver quem você é, né? Claro, quando você vive quem você é, né, de fato, no seu direito pleno de ser humano, né, e tem tudo isso respeitado, garantido, como garantia fundamental, você é uma pessoa muito mais tranquila.
Você é uma pessoa muito mais leve. Você é uma pessoa muito mais receptiva ao processo da aprendizagem. Você é uma pessoa muito mais receptiva ao processo de convívio com os colegas de trabalho. Você é uma pessoa muito mais capaz de conseguir se relacionar com o outro. Saudável mentalmente, fisicamente, né, espiritualmente. Claro. Então você consegue lidar com o cotidiano do espaço escolar muito melhor. É por isso que a gente bate na tecla, Paula, de que é preciso que nós entendamos que a escola tem que ser um espaço livre de preconceitos. A escola precisa ser um espaço onde todas as pessoas, profissionais, comunidade, educandos e educandas, se sintam acolhidos e acolhidas, para que nesse espaço ela possa viver plenamente o seu direito de aprender e de ensinar. Porque quando uma pessoa chega num ambiente em que ela não se sente acolhida, que ela não se sente bem recebida, que ela se sente uma pessoa à parte daquele processo, naturalmente ela não vai corresponder ao que se espera dela. Tanto sendo educando, correspondendo no processo de aprendizagem, quanto sendo educador ou educadora no processo de ensinar, no processo de educar. Porque se você não se sente acolhido, você não consegue passar para o outro o que você tem de melhor. A tendência é você ficar na defensiva e não deixar que as suas habilidades aflorem. Claro, infelizmente o preconceito no nosso país, ele é algo cultural, né? Sim. E dificulta a implementação de políticas públicas, né? Esse processo de naturalização do preconceito, porque as coisas sempre foram assim, porque eu nasci assim, porque eu fui criado assim, porque a minha família toda é assim, é um processo que é uma barreira, é um tabu que nós precisamos quebrar. Nós precisamos quebrar porque nós só avançaremos no processo de combate aos preconceitos no espaço escolar se nós formos capazes de compreender que nós estamos aqui para evoluir num processo contínuo de evolução e de avanço, a partir dos conhecimentos que a gente vai adquirindo, né? A partir do conhecimento e das vivências que a gente vai tendo. Então, a gente precisa compreender isso, porque se nós não conseguirmos compreender isso e aceitar isso, nós nunca seremos capazes de compreender que é possível mudar a concepção. E mudando a concepção, a gente vai se livrar dos nossos preconceitos. Sim. Elbia, tem aqui no DF, desde 2016, o DECRIM, né? DECRIM. Delegacia Especial de Repressão aos Crimes por Discriminação Racial, Religiosa ou por orientação sexual ou contra a pessoa idosa ou com deficiência. Isso. Né? É uma delegacia que termina por reunir muitas especificidades, né? Termina tendo uma demanda grande, mas que ainda não é a demanda proporcional. A delegacia não recebe ainda a demanda proporcional ao tamanho das violências que acontecem no DF. Claro. Porque ela não tem ainda a divulgação necessária no Distrito Federal. Nós temos uma única delegacia com essa especialização no DF, né? Uma única DECRIM, como temos uma única delegacia da mulher, que a gente precisava ter pelo menos uma em cada cidade, né, do DF. E a gente só tem uma para atender todo o Distrito Federal. E muitas vezes uma pessoa que é violentada, seja fisicamente, seja psicologicamente, emocionalmente, em Planaltino, no Gama, em Brasilândia, na própria Ceilândia, claro. Ela não... Seja na sua residência ou no seu trabalho, ou no seu trabalho, ou no espaço social de convívio, de lazer, ela muitas vezes ela não sai de lá para vir fazer a denúncia na DECRIM, que é aqui onde fica ali o centro da Polícia Civil, aquele complexo da Polícia Civil, onde tem o IML. Então, muitas vezes vai pela distância.
pelo resultado da violência, que ela já está muito debilitada. Então, ela procura a delegacia mais próximo da sua casa, que é a delegacia. E lá, inclusive, eles têm um preparo diferenciado para atender essas vítimas, muitas vezes o agente que está na delegacia, lá em Planaltino ou lá no Gama, ele não tem a mesma habilidade, o mesmo conhecimento que o profissional que o agente que está na DECRIM tem, né, para receber e para acolher essa pessoa e atender essa demanda. Claro. Tem uma contribuição aqui da Maria Nóbrega nas redes sociais, aqui na fanpage do Simpla. Ela fala o seguinte: todos os momentos são de luta, seja financeira ou de qualquer outra que se faça necessário, né? Inclusive de combate aos preconceitos. Exatamente. A gente precisa compreender que os momentos de luta são os momentos de luta que a gente cresce. A gente cresce como profissional, a gente cresce como militante, a gente cresce como ser humano. Quando a gente entende que as lutas todas são importantes, a gente fortalece, né, a categoria como um todo. A gente fortalece o nosso colega que está na sala de aula, né, na escola escondido, muitas vezes fragilizado, e não está disposto a sair para lutar, em função da sua fragilização. E quando a gente entende que o combate a todos os tipos de preconceito fortalece a nossa luta central, que é a luta pelos direitos trabalhistas, a gente faz com que a nossa categoria seja cada vez mais forte. Claro. Tem uma questão também que não existe um conselho distrital LGBT, né? Mas está tramitando na... Existe um projeto, né? Está tramitando na Câmara Legislativa, que precisa ser aprovado e sancionado, né? E precisa ser colocado em prática. Né? A gente tem uma bancada, que nós já falamos sobre isso aqui várias vezes, né? Uma bancada na Câmara Legislativa altamente conservadora, né? Uma bancada altamente retrógrada, né? Que atrapalha muito o andamento das políticas públicas que visem o respeito a todos e a todas, independente da sua orientação sexual. No que diz respeito a isso, essa bancada ela tem ela tem por política da bancada travar todo e qualquer projeto que diga respeito à luta das pessoas LGBTs, a luta das mulheres, a luta dos gays, das lésbicas, das bissexuais. Essa bancada ela tem um consenso, né, que qualquer projeto, qualquer ação que vise garantir os direitos dessas pessoas e dar visibilidade a esses direitos, são projetos que são travados na Câmara Legislativa. Então, é uma luta que a gente precisa travar, né? É um processo que a gente precisa ter consciência, né, este ano, quando a gente for depositar nosso voto na urna, né, de quem são as pessoas que nós vamos colocar para nos representar na Câmara Legislativa. Tá bom. Bom, tem uma outra questão que no DF, desde 2017, nós temos o Laboratório Trans, com profissionais especialistas, no caso, para tratar a saúde LGBT e de pessoas trans, não é isso? Especialmente das pessoas trans, né? O Laboratório Trans, ele busca, né, justamente diminuir aquele processo burocrático que a gente tinha falado anteriormente, né? Sim. A perspectiva do Laboratório Trans é de fazer com que as pessoas trans possam viver a sua orientação e a sua identidade de gênero de forma tranquila, né, respeitando, passando por todos os processos, né, burocráticos e físicos, biológicos que são necessários, de forma menos dolorosa possível para esta pessoa, tanto dor física quanto dor emocional e psicológica. Então, assim, o Laboratório Trans foi uma grande conquista, né, da comunidade LGBT, das pessoas trans, para garantir, na busca de consolidar a garantia dos seus direitos, né, dos seus direitos como cidadãos e cidadãs do Distrito Federal e do Brasil. Sim. Bom, dentro ainda dessa temática, como que a educação pode contribuir para diminuir, né, esses índices de violência? A gente compreende exatamente nessa linha, Paula, que a educação ela tem um papel, né, transformador. Nós precisamos compreender que nós, educadores e educadoras,
né? O nosso fazer pedagógico precisa ser um fazer pedagógico que respeita o nosso educando, né? A nossa educanda. Seja ele de que disciplina, independe de que disciplina eu leciono. Independe se eu leciono português, matemática, se eu sou professora da atividades lá das séries iniciais, se eu sou professora do ensino médio, né? O meu fazer pedagógico, a minha forma e a minha prática pedagógica, ela precisa ser uma prática que respeita o ser humano. Respeita a integralidade da pessoa. E aí, se eu, no meu fazer pedagógico, respeito a integralidade da pessoa, eu naturalmente não vou permitir que na minha sala de aula, no meu ambiente de trabalho, na sala de coordenação com os meus colegas, eu nem vou ter ações preconceituosas, LGBTfóbicas, nem vou permitir que os meus pares ou os meus educandos e educandas tenham essas ações. A minha ação pedagógica naturalmente combate a LGBTfobia, combate todo e qualquer tipo de preconceito, de discriminação. Eu não preciso parar a minha aula de matemática para falar disso, mas a minha ação como educador ou educadora pode fazer com que meus alunos, né, os meus pares, percebam que eu sou uma pessoa contra todo e qualquer tipo de preconceito, né, que luta para garantir que o outro e a outra tenham o seu direito respeitado. Perfeito. Bom, e todo mundo junto, é óbvio que a mudança é mais fácil. Muito mais fácil. Né? Mais efetiva. E poderia acontecer com um pouquinho mais de agilidade. Com certeza. Bom, nós sabemos que o Simpro tem uma secretaria especial que é voltada à raça e sexualidade, para trabalhar essas temáticas diversas, né? E para a gente encerrar, porque o programa está chegando ao fim, eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre a política do Simpro e dessa secretaria e as ações, né? As próximas ações desse tema. Nós estamos nessa secretaria desde junho de 2016, né, quando nós assumimos essa diretoria, esse grupo assumiu a diretoria. Eu estou na coordenação dessa secretaria. Somos eu, a professora Meire e a professora Letícia, as 3 diretoras do Simpro responsáveis por essa secretaria. Nós temos essa secretaria, uma política chamada ciclo de debates. O que é isso? A escola solicita, o nosso colega solicita, e nós, do Simpro, nos responsabilizamos em achar uma pessoa que saiba falar da temática, que consiga abordar a temática dentro da perspectiva do que a escola espera, se é para profissionais, se é para a comunidade como um todo, numa reunião de pais, se é só para os alunos, a faixa etária dos alunos. A gente tenta buscar uma pessoa que fale respeitando todas essas especificidades, né? E a gente vai para dentro da escola, fazer o processo de formação continuada, de diálogo dentro da escola. Porque nós acreditamos que é dentro da escola, que é no chão da escola, que nós vamos construir uma educação mais justa, mais solidária, que nós vamos construir, né, uma sociedade que respeite o ser humano. E assim, tem uma questão também, Elber, que o respeito, ele é inserido e ele é trabalhado, né? Sim, sem sombra de dúvida. Quando eu estou conversando com você e te trato com respeito, independente da sua orientação sexual, do seu credo religioso, da sua etnia, da sua raça, as pessoas que nos circundam, estão em nossa volta, elas vão saber que quando conversarem conosco, que quando vierem tratar comigo ou com você, elas vão ter que ter também essa prática de respeito. Porque nós não vamos permitir que isso aconteça. A mesma coisa acontece na sala de aula, a mesma coisa acontece na sala dos professores. Quando eu tenho uma postura de respeitar o meu colega, de respeitar o meu aluno, a minha aluna, de exigir que todos se respeitem, dificilmente a gente vai ver nesse ambiente de sala de aula, nesse ambiente de sala dos professores, um processo de desrespeito à orientação sexual ou a identidade de gênero ou a raça ou o credo religioso de quem quer que seja. Agora, isso é uma coisa que a gente precisa trabalhar. A gente precisa trabalhar em nós e nos nossos educandos.
Claro. E na nossa comunidade. Claro. Não ter medo de falar. E é um assunto que ainda rende muito mais, para ser bem trabalhado, vai render. Há muito tabu ainda, né? As pessoas, e nesse processo dessa lógica que a gente tem crescente de ideologia, da falsa ideologia de gênero, né? A gente tem um grande caminho pela frente para conseguir superar esse processo preconceituoso que a gente vive na nossa sociedade. Claro, claro. Bom, eu gostaria de agradecer a sua presença aqui no TV Simpro, mais uma vez. Olha, mais uma vez a gente quer agradecer o espaço, né, que sempre nos é aberto aqui na TV comunitária, através da TV Simpro. Nós entendemos que só conversando, só dialogando, a gente vai superar o processo de preconceito e de discriminação que a gente vive, né? A gente entende que é o diálogo, é a formação continuada, é a parceria entre sindicatos, professores, né, instituição e base da categoria, que somos todos um só, né? Nós, 39, somos apenas os representantes, porque o sindicato somos todos nós, né? Tem um jargão no Simpro, desde quando o Simpro foi fundado, que diz: o Simpro somos nós, nossa força e nossa voz. Então, a diretoria colegiada é a representante, né? É o grupo que representa a categoria. Então, somos nós, categoria, unidos, dialogando, que vamos superar essas diferenças e essas dificuldades e construir uma sociedade mais justa. Perfeito. Bom, este foi o TV Simpro. Eu agradeço a todos vocês que acompanharam aí pela fanpage. Enquanto a gente estava conversando, rolou um debate na fanpage aí. Isso é bom. Entre a categoria e inclusive o destaque aqui da Elisângela Santos falando que para ter uma boa formação dentro da escola é importante a figura do orientador educacional, bem lembrado. Sem sombra de dúvida. Claro. Nós lutamos para que toda escola tenha orientador educacional. Olha, a perspectiva seria que a cada 500 educandos a gente tivesse pelo menos um orientador ou orientadora educacional nas escolas. Então a gente pede, né, cobra diuturnamente a nomeação dos nossos orientadores para garantir que esse processo seja construído nas escolas, que é um profissional fundamental desse processo. Sim, com certeza. Bom, então agora sim, agradeço a todos vocês que acompanharam o TV Simpro. Agradeço mais uma vez a sua presença aqui, Elber. Muito obrigada. Convido a vocês a continuarem acompanhando a programação da TV Comunitária de Brasília e informo que é possível rever esse programa e todos os outros nas nossas redes sociais aqui da TV e também do sindicato. Eu sou Paula Nogueira, este foi o TV Simpro. Muito obrigada, até logo e até o próximo programa.